Vamos agora observar outros avanços científicos e tecnológicos com relação à evolução dos computadores modernos. Nós temos aí a primeira geração, em 1951 a 1959. Os computadores de primeira geração funcionavam por meio de circuitos e válvulas eletrônicas, possuíam um uso restrito, além de serem imensos e consumirem muita energia. Um exemplo é o ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, que consumia cerca de 200 kW e possuía 19 mil válvulas. Nós temos aí uma ilustração do mesmo, né? Ocupava uma sala enorme, né? Eram muitas máquinas aí. Então essa foi a primeira geração dos computadores. Vamos ver a segunda geração agora, que foi de 1959 a 1965. Ainda com dimensões muito grandes, os computadores da segunda geração funcionavam por meio de transmissores, os quais substituíram as válvulas que eram maiores e mais lentas. Neste período já começam a se espalhar o uso comercial. E a terceira geração, 1965 a 1975. Os computadores da terceira geração funcionavam por circuitos integrados. Esses substituíram os transistores e já apresentavam uma dimensão menor e maior capacidade de processamento. Foi nesse período que os chips foram criados e a utilização de computadores pessoais começou. Tá? E vamos para a próxima e última geração, a quarta, de 1975 até os nossos dias. Com o desenvolvimento da tecnologia da informação, os computadores diminuem de tamanho, aumentam a velocidade e capacidade de processamento de dados. São incluídos os microprocessadores com gasto cada vez menor de energia. E nesse período, mais precisamente a partir da década de 90, há uma grande expansão dos computadores pessoais. Tá certo? Temos aí na imagem seguinte a evolução, né? Dos computadores, que foi algo realmente notável aí na história da humanidade, nos avanços científicos e tecnológicos, em cumprimento aí às profecias também. Temos aí em seguida uma imagem já de um computador bem moderno, né, com uma CPU aí bem reduzida e seu teclado aí já separado, não tão grande quanto os primeiros, e o mouse aí também, que foi uma invenção posterior, né? E nós temos aí já também até a invenção dos computadores touchscreen, que você não precisa de um mouse, se você não quiser usar um mouse, você toca diretamente na tela, né? Foram inventados aí também posteriormente computadores menores, mais práticos, né? Os chamados notebooks, e também os netbooks, né, conhecidos como netbooks, que são menores ainda que os notebooks, né? Temos aí mais uma imagem dele, dos netbooks, cabendo aí até na palma das mãos, né? E computadores aí de notebooks aí de vários modelos, né? Podendo ser carregados aí facilmente em mochilas, de um lado para o outro, com alta resolução de tela também. E hoje aí a pergunta qual notebook comprar é até uma dúvida para muitas mentes, de tantas opções que existem, né? Até mesmo aí alguns que foram inventados se transformando em tablets, que foi uma outra invenção, vamos ver mais posteriormente aí, podendo ser removidos aí da sua parte do teclado, né? Podendo inverter a tela, ser removida e rodar em várias posições. Nós temos aí outras invenções do século XX para o XXI, o Walkman, na década de 1980, que foi ainda no século XX, o Discman, na década de 1990, também no século XX ainda, e no século XXI o iPod. Os meios então aí de escutar músicas, eles foram evoluindo do Discman para logicamente que aparelhos de uso pessoal, né? O Discman, o Walkman na década de 80, o Discman na década de 90, e a partir dos anos 2000 o iPod, né? Sendo armazenadas aí músicas por meio de dados e não com dispositivos físicos como a fita cassete e o CD, né? Temos aí outras
invenções aí, outros meios de armazenamento de dados, o disquete, né, de 1970 aos anos 2000 foram amplamente utilizados aí, mas eles eram muito frágeis e podiam ser danificados aí de forma muito fácil, né, se aquela partezinha preta dele fosse tocada, alguma coisa desse tipo. Então os meios de armazenamento de dados eles foram evoluindo para o pendrive nos anos 2000 e 2001. Foi até mesmo inventado aí esse MP3 pendrive, em 2005 mais ou menos. Eu tenho um desse até hoje, né, que ele funcionava como rádio, como MP3 para escutar músicas aí no formato de arquivo de MP3 e também para armazenamento de dados aí no pendrive. E também os meios de armazenamento de dados eles foram evoluindo aí com o HD externo de 1 TB, você podendo guardar uma infinidade de arquivos aí num aparelhinho pequeno desse, né? E também temos aí a promessa, ele não está largamente sendo utilizado agora, mas já foi aí produzido e inventado o cartão de memória de 128 GB, né? Nós temos cartões de memória com capacidades menores, mas aí é uma promessa de que o HD externo estará com os dias contados, porque os meios de armazenamento de dados eles serão cada vez mais sofisticados para pequenos dispositivos como cartão de memória, né? Pequeno cartão de memória. E aí até o de 1 TB. Esse de 128 GB, se eu não me engano, ele já está disponível, mas esse de 1 TB ainda não, né? Cartão de memória de 1 TB. Mas não bastasse tudo isso, a capacidade de armazenamento de dados por meios físicos, nós temos aí também o armazenamento de dados na chamada nuvem. A palavra nuvem hoje é um sinônimo de armazenamento de dados aí na internet, né? Temos o OneDrive, o Dropbox e o Google Drive, como alguns aí dos sites que armazenam dados na nuvem, né? Para que você, onde estiver, possa acessar de forma fácil tudo isso aí. Nós temos aí também mais alguns inventos, a transição das câmeras de filmes de rolo para as digitais, né? Que foi aí grandes descobertas. Eu possuí uma dessa aí de filme. E hoje existem vários modelos, marcas e modelos aí de câmeras digitais, né? Até mesmo as pequenininhas GoPro aí que são minúsculas, né? Vamos aí então para a evolução dos projetores de imagens, que foram muito utilizados aí também na transmissão de mensagens, da pregação do evangelho, por palestras, até de outros assuntos, né? Esse daí o retroprojetor, que se colocava uma folha transparente, uma transparência, e ele convertia essa transparência e projetava aí em uma tela, né? Em seguida nós temos aí o projetor com slides físicos, né? Aí uma outra imagem dele, com aí a bandejinha para o acondicionamento dos slides, e aí um outro até de forma circular, né? Um retroprojetor antigo que foi muito utilizado e hoje é uma peça de museu porque foram substituídos por esses aí, né? Os projetores de imagem atuais que nós temos aí. Esse aí é uma modernidade que foi trazida aí para o mercado, projetores com o Android e Wi-Fi. Mas existem outros anteriores a esse, né, que foram inventados. Nós temos aí outros avanços do século XX para o XXI, os aparelhos de televisão, né, os antigos aí, mostrando a evolução deles, até chegar dos tubos, as imagens, as TVs de tela plana, como essa que você está vendo aí, né, na transmissão desses slides. Nós temos aí também a evolução dos aparelhos de telefonia fixa, né, os telefones fixos, desde 1876 até 2012,
E praticamente quase ninguém hoje usa isso, a não ser as empresas, né? Que tem os telefones fixos e algumas residências, mas hoje os mais utilizados são esses aí, que são os aparelhos celulares, desde 1956, com esse grandão aí, esse tijolão aí, né? Até os dias de hoje foram evoluindo aí, até reduzirem o tamanho e aumentarem as funcionalidades. Então aí mais uma imagem para mostrar para nós um pouco mais dos avanços tecnológicos. Esse tijolão aí no início ele era 1G, podendo fazer apenas ligações. Depois foi inventada aí a rede 2G, que não somente fazia ligações, mas também mandava mensagens. Por isso 2G, né? 1G era somente ligação, 2G era ligações e mensagens de texto. E aí o 3G sendo utilizado agora não somente ligações e mensagens de texto, mas também a utilização da internet nos smartphones, né? A rede 4G aumentando aí essa utilização da internet. E aí a próxima que está sendo grandemente ventilada na mídia agora é a utilização da rede 5G, que vai ser a internet das coisas aí em tudo, né? Nos carros, nas casas, em tudo será movido a internet, né? Nós temos aí uma ilustração interessante, né? Uma grande biblioteca com vários livros e muitos desses livros podendo caber num simples aparelho desse que foi inventado aí, o Kindle, que é o livro digital, em 2007, né? As pessoas poderiam transportar aí vários livros e ler nesse dispositivo. Depois aí do Kindle, inventaram o iPad em 2010, podendo aí usar não só a função de ler livros, mas ver filmes, uma série de outras coisas, vídeos, e usar a internet, várias coisas, né? Nós temos aí um grande avanço do século XXI, que foi a conclusão do mapeamento genético, o DNA, né, em 2007, que foi aí uma grande descoberta da ciência, né? Outra invenção aí do século XXI, o primeiro smartphone, o BlackBerry, em 2002, depois o iPhone em 2007, né? E hoje nós temos aí a popularização e proliferação de smartphones das mais variadas marcas, dos mais variados preços. A comunicação instantânea na palma da mão hoje é uma realidade, né? Com o surgimento também e uso massivo das redes sociais, como o Facebook, o próprio YouTube, né? O Twitter, Snapchat, Google+, Instagram, LinkedIn, WhatsApp, Pinterest e vários outros, né? Então a popularização e a proliferação também de aplicativos e seu uso no dia a dia, né? Aí com as famosas lojas de aplicativos da Microsoft, da Apple e da Google Play, né? Podendo aí viabilizar até o uso da CNH digital nos aparelhos, né? Eu mesmo tenho a minha CNH no smartphone, eu posso usá-la, né? Sem precisar carregar o documento físico. Temos também a possibilidade de uso do título de eleitor, né? Um outro aplicativo aí que foi inventado. O uso de serviços bancários, né? Como da Caixa Econômica aí, em aplicativos. E aí uma tela de um aparelho meu com vários aplicativos aí. Então é algo que realmente a inovação e a tecnologia têm aumentado muito. E aí nós temos algumas invenções sombrias que podem nos causar muita preocupação e muito temor de um futuro próximo, incerto, mas que pode nos trazer muitas preocupações, como esse aí, a abelha robô, né? Cães robô militares. E aí a Sofia, o primeiro robô do mundo com cidadania árabe, de 2007, né? E outros robôs que eu nem coloquei aqui, mas robôs até mulheres robôs para
práticas sexuais, são coisas terríveis que têm acontecido, né? E tem assustado muito aquelas pessoas que realmente têm o seu juízo no lugar, né? Temos aí também a popularização dos drones de uso pessoal, né? Saindo aí do uso militar para o uso pessoal na década atual de 2019, né? De 2015 para cá, eu creio que foi popularizado isso. Então aí pequenos aparelhos aí que podem filmar, podem carregar pequenos objetos aí, né? De forma bem simples por meio de um controle. E invenções também muito sombrias, como da inteligência artificial e o reconhecimento facial, aí onde as empresas podem utilizar desse recurso para aí os seus funcionários, né, trabalharem, entrar nas empresas. E também essa outra imagem, que é a imagem da China, que está usando de forma largamente agora o reconhecimento facial e o sistema de crédito social, que é algo muito sombrio, que vem aí causando muitas preocupações aí. Existem vários vídeos falando sobre esse assunto, você pode pesquisar depois, né? Mas é apenas uma imagem para a nossa ilustração para mencionarmos aqui, né? E a vigilância também populacional, que é algo terrível que está acontecendo, câmeras urbanas, chips de celulares rastreáveis, né, que podem localizar você onde você estiver, etc. O monitoramento, então, o grande Big Brother. A população tem sido vigiada aí constantemente, né? E o seu celular mesmo pode ser utilizado para vigiar você onde você estiver, através dessas grandes torres aí que captam a sua localização, né? Onde quer que for. E uma mais sombria ainda, a vigilância populacional por meio de microchips, que aí é um meio mesmo de dominar cada ser humano aí, terrível, que é algo que tem assustado muitas mentes aí, né? O que tudo isso tem a ver com a profecia? Nós vemos que aqueles meios de transporte se referem àquela parte do texto de Daniel 12, verso 4, que disse, né, muitos correrão de uma parte para outra. Mas o que esses outros fatos científicos e essas descobertas têm a nos dizer a respeito do restante do versículo? Vamos ver. E a ciência se multiplicará. Daniel 12, 4, última parte. Como o anjo revelou ao profeta, vemos a cada dia a ciência se multiplicando diante de nossos olhos e trazendo até mesmo expectativas de temor em muitas mentes, né? As estimativas indicam que o conhecimento da humanidade em 1800 dobrava a cada 100 anos, em 1900 a cada 50 anos, em 1970 a cada 10 anos e em 2000, nos anos 2000, cada 5 anos, né, foram reduzindo aí a quantidade que dobrava o conhecimento. E hoje, a cada 18 meses, e as estimativas são de que em 2020, a cada 73 dias, o conhecimento vai dobrar. Então a ciência ela realmente tem se multiplicado de forma assustadora, né? Vamos ver então, na pergunta 5, o que disse o Salvador deveria preceder o fim. Vamos ver o que ele disse que deveria preceder o fim. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. São Mateus 24, 14. Essa nota em nosso estudo vem nos dizendo que Lutero, os Wesleys e outros não podiam em seus dias proclamar a vinda de Cristo às portas, pois os sinais precursores desses eventos não haviam ocorrido. Mas agora o sol e a lua escureceram e as estrelas caíram, né, como vimos no estudo anterior, como predisse o Salvador. A ciência aumentou admiravelmente, conforme declarou o anjo Daniel, e o evangelho tem ido quase a toda nação e tribo e língua e povo no mundo. Portanto, podemos saber que o fim está às portas. Não é verdade? Vamos ver então essa pergunta 6. Ao vermos todas essas coisas, que devemos saber?
a última pergunta de nosso estudo. Vamos ver então qual é a resposta a ela, o que devemos saber quando virmos todas essas coisas. Precisamos ficar com medo? Precisamos ficar temerosos? Vamos ver o que é dito para nós nas Sagradas Escrituras. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. São Mateus 24, verso 33. Então, meus amados, todas essas coisas elas vêm nos mostrando que o fim está próximo, que o nosso Salvador está próximo de buscar os seus escolhidos e que o mundo terá um fim. Os temores são grandes, temores de uma terceira guerra mundial, de uma extinção em massa da população por meio de bombas atômicas ou de outras coisas. O homem está caminhando para um fim sombrio, mas precisamos saber que as profecias elas têm demonstrado para nós que o nosso Senhor Jesus está próximo de voltar com seu Pai, os santos anjos, as luzes dos céus, para resgatar seus escolhidos. Que nós estejamos prontos. Vemos aqui claramente nesse estudo que a ciência ela se multiplicou. O aumento da ciência é factível diante de nossos olhos. Mas tudo isso indica que as palavras destinadas ao profeta tiveram e estão tendo o seu cumprimento real. E que nós possamos estar preparados diante de todas essas coisas, erguer as nossas cabeças, porque a nossa redenção está próxima. Que Deus os abençoe. Obrigado por estarem conosco durante esse estudo e até o nosso próximo estudo, se Deus quiser.